Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então, sempre com muita satisfação, com muita alegria, com muito orgulho, que vamos iniciar o nosso curso de estudos Espíritos e Educação Mediúnica, módulo 3. Nós já estamos, então, na 18ª aula. Então, convido agora a todos a fechar os olhos, a agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado e que possamos sempre colocar os nossos ensinamentos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje o tema é muito interessante, é um tema que serve não só para todos os médiuns que trabalham numa casa espírita, mas para todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, porque hoje não somos trabalhadores de um centro espírita, da vinha do Cristo, mas futuramente também podemos estar trabalhando, Tudo depende do nosso propósito, da nossa disciplina. Todos nós podemos, de uma parcela maior ou menor, podemos contribuir com esse trabalho magnífico. Então hoje nós já estamos na 18ª aula. E esse tema bonito, mediunidade com Jesus. Que a mediunidade, essa tarefa bonita, que quando desempenhamos com disciplina, com amor, com estudo, e quando eu falo com amor, com evangelização pessoal, quando nós nos evangelizamos e estudamos, nós vamos então colocar em prática a lei do amor. É a vivência, a mediunidade com Jesus, então é a vivência da caridade, é o serviço aos semelhantes, e é aprender e servir. Então nós vamos aprender e servir ao mesmo tempo. Tema muito interessante hoje que nós vamos colocar a reflexão. E sempre divulgando, incentivando a todos a estudar esse material bonito que foi disponibilizado para nós no dia 24 de maio da 18ª aula. Então, além do material em PDF, nós temos aí vários vídeos, temos do Raul Teixeira, uma aula sensacional, temos outros palestrantes, que vocês estão vendo aí, palestrantes sensacionais que trazem para nós conhecimento. E hoje também, como uma aula mais expositiva, nós vamos comentar várias obras. Foi um trabalho de pesquisa que nós fizemos, apresentando várias outras obras da doutrina espírita, ditados por Emmanuel, por André Luiz, Joana de Ângeles e outros autores para nós. Então, iniciando já a nossa aula, mediunidade com Jesus. Então, nós vamos falar sobre os médiuns, dessa união então com Jesus, o significado. Médiuns, como consta aqui no nosso livro dos médiuns, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por consequência não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. E pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então a mediunidade é uma condição orgânica. E quando Kardec aqui menciona que pode dizer que todo mundo é mais ou menos médium, nós podemos entender que nós somos sensitivos. Outros, com a mediunidade mais aflorada, aí podemos dizer que são médiuns ostensivos. Mas todos nós somos médiuns. Quando nós temos aquele pressentimento, não vira para a esquerda, vai para a direita, ou não faça isso, não faça aquilo, nós já estamos sofrendo já essa manifestação dos espíritos, que por toda parte, todo instante, nós
recebemos essa influenciação, né? Então temos já esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Na obra intitulada Emmanuel, né? Ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, olha só como Emmanuel é mais incisivo. Os médiuns são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, olha só, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Olha só, meus irmãos, olha a responsabilidade agora de reparação de erros passados. Às vezes, quando nós não temos ainda o conhecimento, né? Ainda nos deparamos com os estudos da doutrina espírita, nós vemos aquele médium ostensivo, né? Nossa, que maravilha, ele é um privilegiado. Aí nós vamos entender que realmente tem muito que trabalhar, tem muito que resgatar, como diz aqui Emmanuel, né? E lógico, estamos falando de médium, vamos falar um pouquinho, dar uma referência, né? Que nós não esgotamos, né? O tema que é falar de Jesus. Jesus é o guia, é o nosso guia, é o nosso modelo, com base na qual o campo de nossa consciência desperta pode operar na faixa evolutiva do seu conhecimento adquirido, colocando os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria. Jesus é o nosso guia. Então, quando nós temos mediunidade com Jesus, então com implica a ideia do que? De união, de acordo, de companhia. Então, a mediunidade com o exercício com a união com Jesus, então o exercício da mediunidade se qualifica com a expressão com Jesus. E o Espírito da Verdade já nos colocou: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Ou seja, evangelização, a lei do amor. E instruí-vos, eis o segundo, o estudo constante. Paulo também diz o seguinte, né, nas suas epístolas, né, de Coríntios: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, colocando para nós a importância do estudo. Então hoje nós vamos falar muito dessa importância, a importância da evangelização e a importância do estudo para a prática então da mediunidade. Como é importante estudar, meus irmãos, quando é importante ter conhecimento, mas conhecimento com amor. Então, estudar constitui o quê? Um meio de nos aprimorarmos, lógico, sempre em companhia da doutrina do amor, em companhia de Jesus. Mesmo que nós somos, né, mesmo sendo criaturas de passados obscuros e delituosos, como diz Emmanuel na sua obra, né, que nós falamos há pouco, estudar para educar o campo da nossa mente, isso é necessário. Isso se faz necessário, meus irmãos. Então, segundo Emmanuel, para brilhar o espelho da nossa alma, é imprescindível a necessidade da educação. Uma vez que o nosso campo mental é um espelho que projeta, além de projetar, recebe os raios produzidos, então, pelas forças eletromagnéticas do pensamento, meus irmãos. Então, estudar é necessário para nos educar. Educar as nossas emoções, educar as ideias, as atitudes, as palavras e principalmente as ações. Então, consequentemente, nós vamos nos ajuizar, estamos refletindo ou não, né,
as ideias demonstradas e exemplificadas por Jesus. Como já foi dito, é o nosso modelo e guia. Então, outra obra interessante que diz respeito a essa necessidade de estudo e evangelização, nós encontramos no livro Pão Nosso. Então, com base no Evangelho, estudar é um recurso para, nos círculos do serviço, o Espírito, encarnado ou não, ajuizar se a atitude assumida honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante as leis naturais. Com isso, podemos estar de atalaia, isto é, em que a medida a nossa experiência em termos de atitude, palavra e ação alcança ou não o campo de influência de Jesus Cristo. Pois quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Olha que maravilha, olha que lição esse trecho do livro Pão Nosso trouxe para nós, da importância da evangelização e o estudo. Outro trecho que nós encontramos no livro de Renúncia, o livro chama título Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesse sentido, a informação não é suficiente para exercitarmos a mediunidade com Jesus, pois um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensáveis a cada passo da existência. Olha só que lição também esse trecho do livro Renúncia traz para nós. Não adianta apenas termos informação. Não adianta termos apenas informação. Nós precisamos, além dessa informação, ter o Evangelho para ensinar o nosso proceder no dia a dia, com as leis morais que o Cristo trouxe para nós. Então, meus irmãos, é preciso, ajuizar os nossos esforços de estudo e de experimentação. E essa questão de estudo e experimentação restringe no quê? O espiritismo prático, a ação, colocar em prática tudo que nós estamos estudando junto com os nossos irmãos. Então, quando nós nos dedicamos ao experimento e ao estudo, tal orientação é vital para nós e no trabalho sincero dessa cooperação fraternal. Aí receberemos de Jesus a instrução com base no esclarecimento acerca do que nos é conveniente fazer. Lógico que, consequentemente, aplicaremos o estudo para ajuizar as nossas emoções, as nossas ideias, as nossas atitudes, as nossas palavras e ações que refletem as ideias e os exemplos do Cristo. Assim, meus irmãos, nós nos ajuizaremos como médiuns e, lógico, se vivenciarmos, então, a mediunidade com Jesus. Trouxe aqui para nós também um trecho do livro Estude e Viva, capítulo 37, que diz respeito aos cuidados com os médiuns iniciantes. Ajudemos os médiuns iniciantes a perceber que na mediunidade, como em qualquer outra atividade terrestre, não há conhecimento real onde o tempo não consagra a aprendizagem. E que todos os encargos são nobres, onde a luz da caridade preside as realizações. Tudo é com o tempo, com a experiência, com o estudo. Não adianta correr. Seu Manuel sempre brinca que o nosso curso é rápido. É para a vida inteira, meus irmãos. É rapidinho. Então nós precisamos ter paciência, dedicação e muita disciplina. E é lógico que em se verificando, então,
quando a mediunidade, né, começa a aflorar, né, ainda mais, começa a despertar ainda mais, o momento é da educação mediúnica. Então, o médium deve iniciar a sua formação então doutrinária através dos cursos, através das leituras, né, através da leitura dos livros da codificação espírita, do Pentateuco espírita, e desse estudo sistematizado, que é disponível não só na Seara de Jesus ou outros centros espíritas da Federação, né, esse sistema sistematizado, organizado da doutrina espírita. E é lógico, sobre a mediunidade em particular, à luz sempre do Evangelho de Jesus. Então trouxe aqui também para nós termos referência, né? No livro Consolador trouxe trecho de 2 questões para vocês, e uma delas diz o seguinte: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, na meditação, cultivo a aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. Em toda a sua intimidade, é justamente o que prega a doutrina espírita: eu conheça-te a ti mesmo. Então, cada vez mais que nós vamos estudando, nós vamos refletindo, nós vamos conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas vaidades, todas as nossas asperezas. Outro trecho do livro Consolador. A primeira necessidade do médium, olha só, como tudo bate com as outras informações de outras obras. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Olha que interessante, olha que lição trouxe para nós essa questão do Consolador. Primeiro nós temos que nos evangelizar para depois exercer as tarefas doutrinárias. Justamente para abafar o que todos nós temos, que é as nossas impurezas, né? Esses nossos reflexos de inferioridade que todos nós carregamos. Por isso nós trabalhamos no autoconhecimento, justamente através da evangelização, da disciplina e do estudo, para nós sempre afastarmos então esse fantasma do personalismo, em detrimento de uma missão bonita, que às vezes nós nos comprometemos antes de encarnar com relação à mediunidade. Nessa obra de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução, diz o seguinte: mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor. Olha que interessante. Mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor, dizem os amigos espirituais. Sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Com o espiritismo, mas sem evangelho, é realização incompleta. Olha só. E com o evangelho e espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos. E sempre temos que ter como referência o livro dos médiuns, meus irmãos. Então Kardec muito se preocupou com a formação do médium, do medianeiro, como ele diz, né, nas obras, do medianeiro. Haja vista a importância de ter dedicado um capítulo inteiro, né, do livro dos médiuns, que é o capítulo 17, como vocês estão vendo, da formação dos médiuns, que colocamos aqui para a nossa reflexão, que é a importância do estudo. Então, a primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência de seu anjo de guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas ou más qualidades,
podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que a natureza são os primeiros espíritos que se comunicam, dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Olha só o alerta que Kardec traz para nós com relação então à formação dos médiuns. No livro, psicografado por Divaldo, editado pelo Espírito João Cleófas, olha só, intercâmbio mediúnico é o tema. O intercâmbio mediúnico de forma consciente, conforme as seguras diretrizes da doutrina espírita, é capítulo dos mais belos da vida, preparando os homens para que possam manter com equilíbrio e ampliar as incursões entre o plano físico e o plano espiritual. Efeito do estudo cuidadoso do espiritismo, o intercâmbio mediúnico salutar é estímulo e convite ao aprimoramento interior de que se candidata à edificação de um futuro mundo melhor, caracterizado por uma sociedade mais feliz. Olha só, falando sobre o intercâmbio mediúnico de forma consciente, com base no estudo, com base na evangelização. Aproveitando aqui, que nós fizemos a citação da obra do Divaldo, um trecho muito interessante da biografia do Divaldo, que nos primeiros anos, então, de convivência com Joana de Ângeles, e Divaldo perguntou qual a obra que ele deveria começar a estudar, e, obviamente, Joana de Ângeles recomendou que lesse o Livro dos Espíritos. E, lógico, Divaldo, realizou essa leitura, muito séria, atenta, desde então a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução, os prolegômenos, até aquele trecho final da mensagem de Santo Agostinho, que Kardec então encerra suas conclusões. Então, quando ele terminou a leitura desse livro, ele perguntou novamente então para Joana de Ângeles: Joana de Ângeles, qual o livro que você recomenda? E Joana de Ângeles disse para o Divaldo: releia novamente o Livro dos Espíritos. Aí ele leu e releu. E aí, quando ele terminou de ler e reler o Livro dos Espíritos, ele então perguntou novamente para Joana de Ângeles: e aí, Joana, qual outra obra você recomenda? Ah, Divaldo, agora que você leu e releu, então estude o Livro dos Espíritos. Olha só, que interessante. Então, após ler e reler, Joana o convidou a estudar o Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos, como nós sempre dizemos aqui na Seara de Jesus, não é como um livro de romance, que você começa lendo, passa aí uma semana, 2 semanas e terminamos todas as 1.100 questões. Não, é um livro de eterna consulta. Sempre é bom nós consultarmos as questões do Livro dos Espíritos como referência. Aí sim nós vamos ter uma base sólida de conhecimento da doutrina espírita. Trouxe então para vocês, como estamos falando de mediunidade com Jesus, André Luiz trouxe para nós o Decálogo para Médiuns, como se fossem os 10 mandamentos, do médium. Então, número 1, rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 2, trabalha espontaneamente. Ele diz: a mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. 3,
Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem não têm preço na terra. 5. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para as tarefas mais altas. 6. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Estuda sempre. Então, à luz do conhecimento, amar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Não te irrites. Cultivam a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Olha só. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e ainda mesmo te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro. Esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. E a última: não temas perseguidores, lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrima, o divino poema da eterna ressurreição. Olha só, os 10 mandamentos, o decálogo para os médiuns, né? Olha que dica interessante que André Luiz trouxe para nós. E para finalizar a nossa reflexão do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, resumindo tudo, o médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará, no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Meus irmãos, espero que a reflexão de hoje, espero que esse convite ao estudo, convite à pesquisa das obras da doutrina espírita, que vocês recebam essa reflexão para que possamos sempre estarmos estudando, de nós percebemos a importância do estudo e da leitura constante do Evangelho. E além do estudo do Evangelho, a prática desses ensinamentos em nosso dia a dia. Que para que nós possamos exercer a mediunidade, além do estudo, devemos exercer a mediunidade com muito amor, com a doutrina de Jesus. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Até logo, meus irmãos.